Usar o controle de fronteira nacionais. Temos uma viagem marcada. No território do continente. Finalmente chegámos à Costa Rica para vos contar a história de uma viagem em vários episódios. Estou-me a sentir desconfortavelmente perto. Reabilitá-los para que eles possam voltar para as selvas da Costa Rica. Vamos soltá-la na floresta. Pavones é uma onda que eu sempre quis visitar, desde que tenho 10 anos. Alguém já tinha visto Café Café? Isto é o som das Caraíbas. Jamaica, Jamaica, in my grandfather home. Olá! O meu nome é João Coque e neste episódio do Pura Vida nós vamos andar a falar um bocadinho sobre rochas e sobre rios e sobre coisas de geografia. Mas não se preocupem que isto não vai ser uma aula chata. Até já! Devíamos ter feito o backup! Acho que é a primeira vez na Costa Rica que tenho frio. Segunda, porque a primeira deve ter sido agora durante estas noites que dormimos nas redes por aí. Mas vai valer a pena, e está a valer a pena, porque nos metemos numa aventura de canyoning, que é basicamente andar pelos canyons, pelas montanhas, de uma maneira um bocadinho radical, agarrado a cordas, saltar, tobogãs e tudo o que há de divertido para se explorar uma montanha. E eu acho que esta vai ser talvez a maneira mais radical que nós vamos ter de explorar cascatas na Costa Rica. Afinal de contas, é daquelas coisas que tem que se fazer aqui. Estas cascatas são incríveis. Eu consigo ver de relance a primeira, que tem 23 metros, e as outras têm também à volta de 20 metros. Não são cascatas de 100 metros, estas já lá vão, mas são cascatas com uma particularidade muito interessante, porque são rios cheios de cinza vulcânica. O que é que significa isso? Que a água tem esta cor azul turquesa, que é assim meio leitosa, linda, 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 e vai haver um pormenor interessante quando estes rios se juntarem. Mas já lá vamos. Primeiro,
fazer esta cascata de tão perto e chegar lá abaixo e ver duas quedas de água completamente diferentes, uma azul de esmeralda e outra mais tipo azul oceano, foi um sentimento de vitória que eu já não senti há algum tempo, honestamente, porque estas coisas, apesar de não serem necessariamente a nossa praia, isto não são ondas, não é mar, mas têm a mesma adrenalina e nós estamos com estas pessoas que fazem isto do coração e sentimos que elas partilham o que nós partilhamos quando estão altas ondas e conseguimos chegar ao ouro no fim do arco-íris, ou chamem-lhe como quiserem, mas é um amor pela adrenalina e pela natureza que, bem, só consegue ser superado se a paisagem no final for assim. São 2. E nós estamos a arrancar numa aventura que não precisava de ser às 2. Mas o Kuzuko diz que pode ser mais especial se formos a esta hora. Diria que foi um amanhecer soberbo. Eu não gosto de utilizar assim palavras caras, mas acho que é a palavra ideal para aqui, porque soberbo é aquilo que antigamente alguém poderia ter atribuído à presença de uma divindade qualquer e, para mim, divindade é ver uma coisa assim. Isto é o meu Deus, diria. Ver uma coisa que é tão grande, tão imponente, que a 10 km, sem nós conseguirmos lá chegar com o drone, literalmente, porque achávamos que isto deve estar aqui perto, e o drone ia e nunca mais chegava, de tão longe que isto dá, e mesmo assim continua a ser gigantesco na presença dos nossos olhos. Se há um Deus, ele manifesta-se desta forma. Tanto que houve um momento que a luz do sol bateu no vulcão de tal ângulo que primeiro o céu ficou todo laranja, e depois o fumo que escorre como uma espécie de uma cascata na margem direita da cratera do vulcão ficou verde de enxofre. Foi uma espécie de espetáculo de cor e de luz à distância que eu nunca tinha presenciado. Mas de repente as previsões do tempo mudaram e nós tivemos que adaptar os planos. Íamos subir o Turrialba, mas parece que vamos para outros lados. São 7 da noite e nós estamos a montar o acampamento. Aliás, o Kuzuko está a fazer a maior parte da parte de montar. Eu estou a relatar o que está a acontecer. Porque à meia-noite, aqui é nada, vamos dormir um bocadinho. E quando acordarmos vamos subir o Rincón de la Vieja, que é talvez um dos vulcões mais ativos aqui na Costa Rica. Volta e meia ainda entra em erupção. E que tem uma aventura interessante por contar, porque a subida é dura. Nós já fizemos algumas caminhadas longas, mas esta diz-se que tem 4 a 5 horas e vai ser toda feita de madrugada. Na expectativa de aquilo estar destapado, porque entrou uma frente fria, mas nós temos tido alguma sorte com o tempo, com os sapos também. Agora descansar um bocadinho, estou a precisar, que vem a aventura da boa.
Não andámos nem 10 metros, já me começa a doer as pernas. Acho que agora é que começou, até aqui ainda não estávamos a fazer a coisa. Pegada de um puma para se perceber onde é que nós estamos, não é? Isto não é um caminho que se faça, aliás, não se pode estar aqui, porque aqui nós conseguimos sentir o cheiro dos gases vulcânicos e tudo mais ao subir, e já vamos para aí há uma hora e qualquer coisa a subir, faltam 3, muito suor. Estes sapatos estão aqui há 20 anos e eles servem como uma maneira de direcionar as pessoas. Houve alguém que subiu isto e tinha trocado os sapatos a meio e viu-os aqui na volta e se foi deixar. Portanto, o vulcão entrou em erupção, passou todo um material vulcânico por aqui e os sapatos continuaram, ou seja, continuam a ser meio que um marco para as pessoas que fazem isto, as poucas que fazem. E se vocês repararem, mudou o cenário, nós estávamos na selva, mesmo bosque cerrado, com troncos a passarem por cima de nós e tudo mais, e agora estamos numa parte mais aberta, mais rochosa, o que significa que já estamos, como sempre, mais perto do que quando começámos, não é? Isso é como sempre, não significa necessariamente que estejamos perto, ainda falta um bocado. E há nuvens, portanto, tudo isto pode ter sido em vão. O Zuko diz que isto é uma escorpioneira porque come escorpiões. Olha que badass. Mas não é venenosa. E é muito tranquila, não se mexeu. É mais uma maravilha que nós estamos a encontrar nesta aventura. Estive a filmar porque estamos quase a chegar. Foi a caminhada mais difícil da minha vida, sem dúvida alguma. Esta última parte então foi selva acima, super vertical, depois de 4 horas a andar. Eu nunca estive tão perto de dizer de alguma coisa, seja lá o que fosse, que já não conseguia mais, mas estou quase a dizer, só não digo porque estamos a chegar, mesmo, acho eu, já estamos numa parte. Não vejo como é que podemos subir mais, já está super frio. Estou todo tonto. Estava a tocar o meu alarme para acordar. Chegámos mais ou menos, já estamos suficientemente perto da cratera, não vale a pena aproximarmos muito mais porque não queremos estar tipo em cima da cratera do vulcão. De vez em quando vem um nevoeiro que faz com que não dê para ver mais do que a palma da nossa mão, de vez em quando limpa e dá para ver a Via Láctea como agora. Está muito agreste. Estou a ficar com os pelos eriçados de frio. Estamos à procura de uma pedra. Temos uma t-shirt para mudar de roupa porque isto está completamente ensopado em suor. Isto não é falta de entusiasmo, isto é de não dormir a noite toda para subir isto. Estamos a 3.000 metros de altura, nós subimos 3 km assim. Mas eu acho que quando isto amanhecer vai valer a pena. Ainda falta passar um bocado de frio e de mal-estar. Mas está quase. Depois é descer tudo outra vez. Quero um galho pinto!
pronto, faltam 45 minutos supostamente para amanhecer. Não é que o amanhecer traga um calor brutal e que vamos ficar super bem. Não, é só que vai amanhecer. Nestas situações uma pessoa tem que ter esperança de alguma coisa, mesmo que não seja muito lógico. É muito frio. Estamos a 3.000 metros de altura, até na Costa Rica a 3.000 metros de altura faz muito frio.